responde, o Luiz Roberto está perguntando aqui, quais profissionais podem ser responsáveis pelos provedores de internet? Tá, então vamos retomar. Existe esse debate, né? O Luiz Roberto. Um abraço, Luiz. Obrigado pela audiência. Tá, aí eu não sei se o Luiz Roberto é um provedor, se é um técnico, né? Que a gente percebe o seguinte, a gente tem feito isso, né? E tem agitado os técnicos, porque o técnico, ele se coloca como responsável provedor e está incomodado, né, em deixar claro que o técnico não pode receber o provedor. Né? Então, assim, o único profissional correto para poder ser responsável técnico provedor de internet é o engenheiro. Quem está falando isso não é o Ulisses, é o CREA. Né? Nós temos ofício de vários CREA, vários estados, né? E os CREAs foram bem específicos mesmo. Inclusive, a gente, como associação, pegamos esses ofícios, protocolamos agora, recentemente, junto ao CFT, o Conselho Federal de Técnicos, para comprovar a eles que está tendo um grave crime, da forma que a gente entende, em técnico assumir algo que ele não tem qualificação para aquilo ali. Né? O CREA das mais diversas formas. Deixa claro que telecomunicações é engenharia, né? E engenharia, técnico não pode assinar serviço de engenharia. Então essa pauta, Diego, para mim eu considero assim uma das mais importantes, porque o provedor hoje ele está tendo custo, alguns deles. Está pagando um técnico mensalmente, ou acha que está tendo economia, né? Eu vou ter economia porque eu sou técnico, eu vou ter economia porque eu já tenho um funcionário que é técnico. Eu vou ter economia porque a anuidade do Conselho Federal de Técnicos é mais barato que a anuidade do Conselho Regional de Engenharia. Mas é aquele barato que sai caro. Né? Então, isso aí é um assunto que a gente não pode deixar aqui passar dúvidas quanto a isso. Não? Interessante. Ulisses, dá uma olhadinha aqui, nesse primeiro aqui. Enquanto eu trago aqui os patrocinadores, agradecer mais uma vez o Centro Empresarial de Djalma Bastos, fica localizado aqui em Cruz das Almas. Agradecer também ao Boticário Cruz das Almas, seja o revendedor Boticário, uma grande oportunidade de renda extra para você. Agradecer também Empório Girassol, suplementos e produtos naturais é na Empório Girassol. Agradecer ao Garden Residência, condomínio residencial, vem aí em 2024. O Garden Residência, condomínio residencial com 2 quartos, área de ampliação, sem taxa de condomínio, localizado ali próximo ao novo Fórum de Cruz das Almas. Pode pesquisar lá no Instagram, @debastos.empreendimentos para mais informações. A gente está conversando, pessoal, com o presidente da Associação dos Provedores de Internet do Brasil, Ulisses Costa. Ele também é engenheiro elétrico e está aqui falando com a gente, sobretudo, sobre provedores de internet. Ulisses, você que sabe. Quero. Pronto, deixa eu só dar a introdução aqui na pergunta, porque uma pergunta que foi aqui sem responder, aqui ó. Os técnicos industriais não estão sob fiscalizações do CREA. Eles têm conselho próprio com resolução que os autoriza. Diz aqui o doutor Antenor Júnior. Tá aqui no YouTube. Pronto, vamos lá. Então é o seguinte, Diego, quando a gente anunciou esse podcast nosso, né, a gente fez um card específico para o setor. Sim. E a gente colocou os temas. Tá. Né? E aí os temas colocou, né, que estaria sendo abordado, como está sendo abordado, sim, né, para falar a questão dos postes, né, a questão da redução do preço e a questão dos equívocos do produto da internet contratar um técnico. Sim. E o correto é engenharia. Quando a gente enviou isso, a gente recebeu algumas respostas, umas 3 respostas, não foi muitas não. A gente tem um banco de dados bem grande, né, de 40 mil contatos, né? E aí uns 3 responderam dizendo que era um absurdo, que eu teria que provar, que iria inclusive processar. E isso a mim só motiva de eu estar aqui afirmando, porque a gente está falando com documentos do CREA, tá? Então essa fala que você falou agora, então assim, o técnico ele não tem vínculo nenhum com o CREA, já teve. Né? Então isso, eu não disse isso aqui, né? Então não tem vínculo nenhum. O que eu estou dizendo é que técnico, ele não pode ser responsável pela internet. Isso quem está dizendo é o CREA. Aí, o que eu aconselho, né? Eu não sei aí pelo tratamento doutor, né? Doutor Antônio alguma coisa. Ele aí. se intitula aqui, isso, né? Doutor Então, com todo respeito, Júnior. Com todo respeito, não sei se é advogado, não sei se é engenheiro, não tem engenheiro que quer ser chamado de doutor, né? Eu, graças a Deus, não quero, né? Mas também não sei, ou qualquer outra profissão. Ou tem um doutorado, né, que é onde eu entendo que realmente é um doutor que tem doutorado, mas com todo respeito, falando isso, mas eu aconselho que ele vá buscar o CREA, documente isso no CREA. Pega esse podcast aqui e faz um recorte. Olha, o cara foi lá, engenheiro, e eu quero saber se esse cara está mentindo. Envia para o CFT isso também, entendeu? Então isso, Diego, é um assunto que vai incomodar, né?
Mas a gente já vem de uma caminhada que a gente não se preocupa em incomodar. A gente não se preocupou de incomodar a Anatel, não se preocupou de incomodar o CREA. E olha que eu estou falando aqui que a gente tem uns embates com o CREA, mas o certo é o CREA. Não se incomoda de incomodar a concessionária, a gente tem um relacionamento saudável com as concessionárias. Então, a gente está no mercado, Diego, que quando a gente fala que a gente vai mexer no mercado e isso vai mexer com alguém que está ganhando dinheiro de forma regular, é lógico que tem alguém que se incomoda. Então, na minha concepção, quem questiona assim, de uma maneira mais agressiva é porque sabe que está vendendo algo que não está correto. Está dando palestra. Eu já assisti palestra o ano passado, foi um ano que eu participei de vários eventos no Brasil, né? Fui em Fortaleza, fui em outros estados, né? Para não estar pontuando aqui. Sim. E eu vi a palestra, meu amigo, oposta à legislação. Impressionante como esse mercado hoje produto da internet é um mercado que chama tanta atenção que tem é o jeitinho brasileiro, né? Tem surgido consultores para tudo. Inclusive para o cara falar o oposto. Né? Eu teve uma que o rapaz falava que ele garantia que a empresa não precisava ter nem CFT nem CREA, que ele tinha alguma decisão judicial. Mas o que acontece? Às vezes acontece de ter uma decisão judicial, mas é porque às vezes o juiz não conhece ainda com profundidade esse setor nosso das comunicações. Então são decisões que passa pouco tempo cai. Então, para o provedor da internet, Diego, para eu fechar esse assunto assim, eu digo o seguinte, que é bom ele ter uma segurança com quem ele está buscando informações. Então, essa pessoa que está afirmando, ele fala isso publicamente, ele vem para um podcast, deixa gravado, deixa público em rede social, quanto tempo de mercado tem essa pessoa, né? Qual a caminhada que ela tem. Então, a gente assim, Diego, a gente não entra em debate, não entra assim em discussão, porque a gente tem segurança no que a gente faz. Né? O certo é o certo, né? Não tem então, jeito. Não fala para agradar, a gente fala o certo. Uhum. Né? Então isso é uma coisa, Diego, esse assunto de CREA-CFT, para a gente aqui está superado desde o momento em que o CREA emitiu o documento dizendo que técnico, trabalhando com o produto da internet como responsável técnico, é exercício ilegal da função, da profissão. Para mim acabou o assunto. Perfeito. Ulisses, em relação aos provedores, o que é que determina os preços do pacote de internet? É aleatório, eu tenho um provedor, eu coloco o valor que eu quiser, é tabelado, como é que funciona em relação os valores dos pacotes de internet para os clientes? É o mercado, né? Porque assim, o provedor no início... Você quer mais água aí, Ulisses? Eu quero, Diego, se tiver eu quero. Né? O provedor no início, ele... Tá vendo? Você beber gotinha aí, faz isso com ele não, pô. Ô, mas eu tava aqui economizando, chegando no Natal com água, meu amigo. Você vê tudo de uma vez só. A gente tem muita coisa não, mas água tem à vontade aí. Isso aqui é ensinamento do jejum. Eu jejum, economize. né? Então, Diego, é o seguinte, quando a gente começou, o nosso concorrente maior é as operadoras. Sim. As grandes operadoras, né? Então a gente ficava olhando para a gente ter um preço abaixo do que elas. Só chegou no momento que nós evoluímos, ultrapassamos ela, então o nosso concorrente somos nós mesmos, em termos de provedor de internet. Então hoje eu não vejo nenhuma cidade hoje ter provedor combinando preço. Porque ali é um mercado, meu amigo, também competitivo. Então o que a gente vê pelo contrário, é os provedores cada vez mais jogando velocidade para cima e preço para baixo. E com isso, quem não consegue acompanhar acaba ficando para trás do mercado. Então o preço hoje, eu acho que é um dos poucos, talvez um dos poucos mesmo, assim, serviços no Brasil e que o mercado se autorregula. Bacana. Gente, só para a gente finalizar aqui um assunto em relação aos técnicos, aos engenheiros, assim. O que o Ulisses estava falando aqui, pessoal, é em relação ao que diz o CREA. Exato. Não é isso? O Ulisses aqui não está querendo desqualificar os técnicos, não é nada disso, nem as escolas técnicas, não é nada disso. Então, assim, quem está tentando levar o nosso bate-papo aqui, que está muito saudável, muito descontraído, para esse lado, não vai levar. Porque, assim, o que o Ulisses está dizendo é que quem tem direito de ter provedor de internet é um engenheiro, não é um técnico. Não é isso, Ulisses? Pois é. Você entende bem? Então, assim, ele nunca disse aqui que as escolas estão enganando ou que os técnicos não têm capacidade. Não, ele está dizendo o que o conselho diz. Não é a opinião dele, é a norma do conselho. Então, documento, assim, né? Pois é, então é isso. Eu não sei se está aqui com o objetivo de tentar direcionar a entrevista, mas não vai não, beleza? Boa. Você permite, Diego? Claro. Tá, e falar o seguinte, Diego, isso aí pra mim, ó, que é uma coisa que eu tenho aprendido na vida, né? Estou aprendendo ainda, que é assim, quem tem razão, meu amigo, não baixa o nível. Uhum. Isso é básico. Tem uma história que fala da carruagem, né? Que fala assim, que a gente vê que a carruagem que faz mais barulho é a vazia.
Né? A carruagem está cheia, está segura, não faz barulho, né? Anda na estrada bem. Então, Diego, o que eu sugiro, né, a quem está incomodado, porque o cara é técnico, o cara é consultor, o cara dá palestra, entendeu? Que ele venha para um podcast e venha afirmar, olha, eu vou comprovar aqui, eu tenho um documento do CREA que fala que a afirmação do engenheiro Ulisses, no dia 10 de abril, está errada. Né? Porque aí, Diego, você falou, né? Isso aí é uma manobra, isso aí às vezes a gente entende porque é desespero. Você tá tentando desqualificar os técnicos? Claro que não, pelo amor de Deus. E eu sou técnico, fiz escola técnica Federal da Bahia. Né? Eu, por exemplo, da minha empresa, nós temos técnicos. Levou uma época que nós tínhamos uma equipe quase toda de técnicos. Né? A gente poderia pedir que eles pudessem também ser responsáveis pelos provedores. Só porque que eles não fizeram isso? Porque está errado. Né? Tem uma história aí, Diego, que eu tava Você querendo... pode ficar à vontade. Assim, a gente tá... Eu pulei 2 vezes essa história. A gente tá dando atenção aqui ao pessoal que tá no YouTube, tá comentando e tal, mas a gente também não pode deixar uma impressão que não é a realidade do que a gente tá falando aqui. Tem a responsabilidade, né? Todos pois nós, é. A gente tá aqui fazendo um negócio sério. Vai lá, Ulisses. Tem uma história, Diego, que aí, eu acho que essa história, pro provedor de internet, né? Não pra pessoa que tá, às vezes, tentando tumultuar em desespero, né? E a gente tente, porque cada um tem a sua maneira de ser, né? Que é o seguinte... Até um ano, agora não estou lembrando, foi até 2018. Até 2018, o técnico fazia parte do CREA. Né? E o provedor precisa ter registro com o CREA. Então, até um ano aí, 2018, 2019, não lembro. Né? Então, o provedor, ele às vezes precisava de um técnico para se regularizar com o CREA. A partir de um certo ano, os técnicos saíram do CREA e tiveram seu próprio conselho, o Conselho Federal de Técnicos. Mas o provedor, ele continua dependendo do CREA. Então, nessa mudança em que o técnico ele foi para o CFT, né, fez com que alguns provedores achassem que eles podiam continuar com técnicos. Então, isso é um documento que aí contra um documento legal, um documento que a gente tem um embasamento, o CFT foi notificado, eu acredito que não vai demorar muito para que fique assim, o próprio CFT reconheça o equívoco, Diego, é uma realidade. Não?